Debate com inteligência. Pode Cris. Debate com inteligência. Boa noite a todos. Excelente noite. Opa, vamos lá. Grande Elvis Tavares. Fala, meu jovem. Barba de profeta. Hã? Isso é barba de profeta, hein? Não, diminuiu, ué. Ontem nós tivemos um excelente bate-papo com o pastor Edson Feitosa, da Comunidade Internacional da Zona Sul. Foi muito bom, né? Nós pudemos conversar. O pastor Edson não é apenas mais um entrevistado, mas é um grande amigo que a gente já conhece já há muitos anos, né? Eu frequento a casa do pastor Edson desde que eu tenho 16 anos, então a gente tem uma comunhão muito grande, né? Então ontem foi muito interessante. Hoje nós estamos com o grande compositor Elvis Tavares e antes, enquanto o pessoal entra, só avisar aqui o pessoal uma coisa muito importante. Amanhã nós temos um bate-papo com Paulinho Marota do Rebanhão, direto de BH. Estaremos conversando com o Paulinho Marota do Rebanhão. Eu tenho certeza que vai ser uma entrevista sensacional, como eu tenho certeza que a entrevista de hoje vai ser sensacional. As pessoas vão entrando, sejam bem-vindos, compartilhem esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Como eu dizia antes, nós vamos ter amanhã um bate-papo com o Paulinho Marota do Rebanhão. Quem foi o Rebanhão? Fala aí, ô Elvis Tavares, quem foi o Rebanhão? O Rebanhão foi o precursor do rock gospel do Brasil, nos anos 80, né? O primeiro disco foi o Mais Doce que o Mel, foi um escândalo na época, né? Oi? O pessoal não gostava disso, não. Aí eles tiveram que romper esses muros aí para poder chegar onde eles chegaram hoje em dia. Uma banda de rock, pop, evangélica. Muito boa. Elvis Tavares, primeiro, quem é Elvis Tavares? Você é de onde, Elvis? Eu sou carioca, nasci em Jacarepaguá, mas na adolescência e tal, eu não vivi lá. Fui para lá depois, já de adulto, que eu fui morar lá. Mas nasci em Jacarepaguá. Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Rio de Janeiro. Você teve a sua família evangélica ou você teve encontro com Deus muito prematuramente? Não, assim, meus pais eram nordestinos, já até faleceram, né? E o nordestino ele é muito ligado com o catolicismo. Sim. Então, lá em casa não tinha, ninguém era evangélico lá em casa, mas tinha essas noções de cristianismo por causa da Igreja Católica, né? Aí, mais tarde, eu fui para a Igreja Batista e tal, que eu gostava, e dali a gente foi embora. Como você, eu estou fazendo perguntas rápidas porque nós temos muita coisa para falar. Agora, uma coisa que eu queria saber de você, quando você se descobriu, a mesma pergunta que eu fiz para o Edson Feitosa ontem, como e quando você se descobriu um compositor, né? Porque você é um exímio, não é apenas um compositor, mas é um exímio compositor, né? Como é que foi isso? Fala pra gente. Na realidade, essa coisa de descobrir é coisa de português, né? Português sai descobrindo tudo, né? Então, palavra, né? Mas, assim, foi quando eu já conhecia o Álvaro Tito, né? Que é um cantor do meio gospel que canta muito semelhante ao Steve Wonder, né? Que o pessoal gosta muito, nós todos gostamos. E então ele estava preparando o disco dele, a gente era muito amigo desde criança. E eu vendo, eu já fazia em casa, eu achando que começava a fazer música, eu chegava com meu irmão, ele pegava uma latinha, lembra daquela cera cristal que tinha antigamente, não sei se vende ainda? Achatadinha? Isso, então. Aí ele pegava, quando acabava a cera, ele furava ali no cantinho com ferro, pendurava uma tampinha duas latas, duas tampas, né? Botava umas pedras para ter uma acústica ali, e era ele na bateria e eu com um frasco de desodorante. Aí começou essas ideias ali, né? E mais para frente, quando o Álvaro que ia gravar, ele preparando o repertório, acompanhando tudo. Tá me ouvindo claramente você, né? Perfeito. Tô te ouvindo. Acompanhando a gravação, chegou um momento, era na época das 12 músicas, né? 6 de cada lado da música. 6 para pedir perdão. 6 cantando e 6 do outro lado para pedir perdão. Aí quando chegou na 11ª música, ele chegou assim, olhou pra mim, ué,
poxa, tá faltando uma música tua aqui. Aí eu fiquei, eu doido para oferecer uma música para ele, mas eu segurei, né? Não falei nada, fiquei quieto, só admirando o que ele estava fazendo. Aí ele falou assim, falta uma música aqui. Aí eu falei assim, poxa, eu posso te ensinar uma música. Então, nós entramos, a tomada, só tinha uma tomada que funcionava no quarto da mãe dele, e a mãe dele estava deitada, já era assim, que de manhã não, de tarde, alguma coisa, foi descansar, né? E só tinha uma tomada ali. Ele chegou assim, vamos lá, nós sentamos na beira da cama, quietinho para não acordar ela. Ele ligou o gravador, pegou o violão, falou, começa a cantar aí. Eu comecei a cantar para ele. E aí eu cantei 2 músicas, uma delas ele escolheu e saiu no disco, no primeiro disco dele. Foi uma coisa assim, fascinante mesmo. A gente vê uma música, você que está começando, nunca tinha feito música na vida. Eu nem sabia que eu sabia fazer música, né? E a música foi gravada e saiu no disco, foi muito legal. De lá para cá deslanchou. Foi muito natural, foi uma coisa muito orgânica que aconteceu então com você, né? Interessante, inclusive, que eu estava em casa, antes de mostrar a música para ele, eu tinha um gravador Aico daqueles antigos, lembra do Aico? Aquele gravador? Tive um. Teve um, né? Aí como eu não tocava instrumento, eu fazia a música e batendo. Fazia só na parede, na mesa, né? Era mais percussão. Até a métrica. Era mais percussão, para a métrica da música, então, o andamento da música, né? Aí eu quando fui gravar, eu botando voz no gravador, para não esquecer a música, essa que eu mostrei para ele, quando eu acabei de gravar, eu botei para ouvir, né? Mesmo batendo no cantinho, fazendo aquele somzinho, eu cantando, minha irmã entrou na sala. Aí ela parou ali, ouviu um pouco e tal, ela falou assim, de que é essa música? Aí eu pensei assim, ela vai dizer que é boa, vai dizer que é uma coisa horrível. Aí eu, antes de responder, eu falei para ela assim, fiz uma pergunta para ela, por que você está perguntando? Você gostou? Falei, boa. Sério? Bonito e tal? Aí eu falei, é minha. Eu falei, que sua? O quê, rapaz? Eu não acredito. Profeta Senhor em casa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí, já viu, né? Aí nesse jargão aí. Muito bem. Isso. E como é que foi, assim, eu creio que com o Álvaro, né? Como é que foi a música de maior sucesso? Oi. Eu tô vendo o pessoal Tá tudo bem? que eu conheço. Tá bom, tá cumprimentando, né? Essa música sua de maior sucesso com o Álvaro, como é que foi para você? Porque essa música, o Brasil todo canta, não só o Brasil, mas fora do Brasil também, eu tenho certeza que canta essa canção, que Não Há Barreiras. Eu gosto daquela que tem a introduçãozinha do pianinho, que é a mais clássica. Eu sei que tem outras, Banda em Voz gravou, Álvaro Tito com o DJ Alpiste, mas essa, a clássica, é um clássico dos meus ouvidos. Como é que foi para você ouvi-la na rádio e depois ela estourar? Porque ela estourou pelo Brasil todo e imagino que pelo mundo todo. Com referência à música, a Não Há Barreiras, também foi uma coisa também interessante, porque foi quando ele assinou com a Polygram, né, a multinacional holandesa, que hoje é a Universal Music. Então ele falou para mim, Elvis, assinei com a Polygram, vou gravar lá e manda uma música para mim, prepara. Aí eu fiquei alucinado, né? Falei, caramba, Polygram, multinacional, investindo na música evangélica na época, né? Hoje gosto, né? Aí a cabeça começou, eu sou assim, né? Para fazer música ou qualquer coisa, escrever livro ou qualquer coisa assim, a cabeça começa a fervilhar. Então eu fui, e eu tinha feito essa música, na Não Há Barreiras, e já tinha mostrado para um amigo, que já até faleceu, Samuel Carvalho, lá de Santa Cruz. Aí ele falou, poxa, eu sempre mostrava para alguém para saber o veredito, né, sobre a música. Aí o Samuel, poxa, música boa, bonita a música, é mesmo, cara, é boa. Eu mesmo não acreditava muito na minha capacidade, vamos dizer assim, musical. Então, quando eu peguei uma fita com outro rapaz, que foi o Vanderlei Frank, não sei se ele está aí, de repente está até aí com a irmã dele, Vanice. Matheus de Curitiba, um abraço, meu irmão, boa noite. Aí eu cheguei, gravei 5 músicas na fita e fui lá levar para o Álvaro na casa dele. Quando eu cheguei, só que eu não gostei das músicas na fita. Eu fui incomodado para levar, mas tinha que levar, né? Levei para ele. Aí ele chegou e falou assim, trouxe as músicas, estão aqui.
veio uma coisa na minha cabeça, na mente, uma coisa que você sabe que... Do nada, do nada. É, o Espírito Santo. Né? Tudo. Ah. Veio do tudo, não veio do nada. Né? Do tudo. Aí chegou assim, mostra Não Há Barreiras para ele. Você não... Aí eu falei, esqueci da Não Há Barreiras. Aí eu... Você não tinha nem pensado em mostrar essa música para ele? Esqueci. Olha só. Esqueci da música. Aí eu cheguei e falei assim, Álvaro, tem mais uma música para te ensinar. Aí ele falou assim, me deu a fita de volta, pensando que eu fosse levar para casa para gravar a música. Eu falei, não, eu vou te agora. Pega o violão aí, dá dó maior. Eu sei que eu comecei a cantar para ele. E qual não foi a minha surpresa no dia, que foi a música que foi... virou até de título do disco, né? E foi até hoje aí, muita gente gravou e realmente é muito... Estou sabendo do produtor holandês que não queria gravar esta obra de arte. E será que ele estava andando muito pelas praças de Amsterdã? O que aconteceu, rapaz? Essa lá é perigoso, né? Não é? Os efeitos lá, alucinógenos. Não é? Não, sim. na realidade, ele era o diretor executivo da Polygram. Ele era um grandão. Era o Big lá, o cara, era o macho, o Mister. Cor Van Dyke, o nome dele, até lembrei agora. Mr. Cor Van Dyke. Tem um Van Dyke lá. O nome bem... Não é? Bem holandês mesmo, né? Deles lá. Entendeu? É o Silva deles. O Van Dyke é o Silva lá na Holanda. Então aí, ele que não era seguia nenhuma religião nem nada, ele só visava lucro. Claro. E quando o Álvaro falou que o título seria Não Há Barreiras, ele não gostou porque a música começava com advérbio de negação. Não. Ele achava que trazia bons fluidos, não sei mais o que, né? Que era uma coisa que era muito para baixo. Eu vou te dizer uma coisa, isso é coisa de profissional mesmo dessa área, assim, de marketing, não usar nunca não, você não vai, às vezes é TikTok. É uma estratégia para as vendas, né, e tal, né? Sim. Aí, só que aí o Álvaro bateu o pé, não, eu já escolhi essa para título, e se não for, o Álvaro era assim, podia ser a maior produtora do mundo. Se ele falasse, eu quero assim, o cara grandão falasse, não quero, eu falei, então não gravo mais nada. Era assim. Aí eu queria ver, né? Foi assim, muita personalidade nessa situação, né? E ele bateu o pé firme e ficou na barreira. Mas teve esse episódio aí que ele não queria que fosse o título. Ele não queria, não era que ele não quisesse gravar, ele não queria que fosse o título. Oi, amor, me lembra. Vamos dizer que levasse, né? Levasse o disco, né? E foi o que... Foi quem, vamos dizer assim, foi a principal música, né, do disco, né? Muito bem. Eu tô aqui ligado eu tô ligado no horário. Tu tá ligado aí? Tu botou o cronômetro? Aqui são 4 horas a mais que vocês aí. Sim. Então aqui já é 00:20. Aham. Coloquei no teu horário aí do Brasil, aqui tá 8:20 no meu relógio. Vamos lá. Então, agora eu queria saber de você, a gente já está nos dias de hoje, você não só é compositor, um grande compositor, mas você também, eu queria falar brevemente dessa questão das biografias que você escreveu, né? Tanto do Álvaro quanto do... como é o nome dele? Desculpe. Isso. Como é que foi isso, esse seu lado escritor? Até porque eu tenho o seu livro, comecei a ler, tá? Comecei a ler teu livro. Muito interessante. Que proposta interessante, hein? Gostei. Mas fala aí. A questão das biografias, eu sempre gostei muito de escrever e, por exemplo, a do Álvaro foi quando ele assinou o contrato com a Sony Music para um disco da Sony 11. Aí o rapaz, ele teve ideia, né, essa sacada de que se um livro de biografia dele saísse junto com o disco, ia ser uma coisa interessante. Aí ele chegou, estava lá em casa, os dois estavam lá em casa e falou para mim, tu não topa escrever esse livro não? Eu falei, agora? Aí, em um mês, eu... Aí escrevi a biografia, graças a Deus apareceu uma editora que se interessou, né? Não gastei um tostão para fazer o livro. Graças a Deus. Aí a editora lançou e
E depois foi do Vitorino. O Vitorino Silva, ele fez 80 anos agora, né? É o nosso Poxa. Frank Sinatra. Que ele só Sim. canta com Big Band, né? Só com Big Bands, né? Com banda Sim. instrumental e tal. Então ele falava para mim, quando ele estava em 2010, eu acho, por aí, ele falava para mim assim, eu não quero morrer sem que a minha biografia... E como ele era ligado a uma editora muito forte, né? O Teu tá dizendo que já comprou. Muito bem. Fala, Luquinha. Luquinha tá entrando, meu filho tá entrando aí. Beijo, filho. Aí o Vitorino falou isso para mim, que ele não queria morrer sem ter... Como ele é ligado com a CPAD, que é uma grande editora brasileira, né? Sim. Que já tinha passado. Fala, PJ, Paulo Juliano de São Paulo. Um abraço, meu irmão. Ele já tinha passado com 3 escritores lá da CPAD e não deram sequência. Sim. Aí ele falou... Não deram continuidade. Foi no dia que fui presentear ele com a biografia do Álvaro, ele falou, poxa, tu não escreve a minha não? Eu falei, agora. Aí mais... Muito bom. Oi, Giza. Beijo, Giza. Agora tem uma nova. Para sair a biografia do autor da música Descobridor dos Sete Mares, que Tim Maia gravou. Sim. O Michel, conhece, né? Descobridor dos Sete Mares. Sim, isso é um clássico. Eu estou narrando o tempo que ele viveu junto com o Tim Maia. Ele agora faz parte de uma igreja. Sim. Mas é para os anos 80, do auge, a fase oitentista, foi muito sucesso. Isso. Ele cedeu várias músicas do Tim Maia, tudo de sucesso. Eu terminei a biografia e em breve está estourado. E o filho do Tim Maia é deixado. Tem esse pequeno detalhe, né? Eu confesso a você que eu estou curioso em ler o livro do Álvaro e do oh meu Deus, do Vitorino, né? Do Álvaro, até porque eu amo ler biografia. Já li 2 do Silvio Santos, já li do Edir Macedo, estou lendo agora do Maurício de Souza. Então, biografia, eu amo ler biografia. É porque no meio evangélico, né, isso não era muito cultural, escrever biografia. Sim. Mas o que é biografia? É alguém falando de você, sobre você. Sim. Então, na biografia, você fala coisas boas e coisas ruins. É a vida. Fala tudo. É o que aconteceu. Então, já é diferente da autobiografia, que você viu que no meio várias, né? Sim. É lindo, né, o Alexandre, né? É verdade. Não sei o que lá, eu fiz isso. A vida não é cor-de-rosa. Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ver uns negócios e falei assim, meu Deus, a vida não é colorida, a vida é cinza. E os casos é cor-de-rosa, meu amor. Então, o que acontece? Eu comecei a ver uns negócios que eu nunca tinha visto. Protegido pelo pai. Então, realmente, a vida não é só maravilhas. Então, realmente, a autobiografia é um problema sério, né? Nosso meio aí, né? Todo mundo... Os problemas que muita gente sabia que aconteceu, todo mundo ficou sabendo, não está na autobiografia, porque a pessoa só fala coisa boa. Aí tem uma parte... Verdade. Uma parte em Provérbios, que até a Milena, minha esposa, me lembrou quando escrevi o livro do Álvaro, que eu coloquei bem na frente. Seja outro que te louve, não os teus lábios. Caramba, muito bom! Perfeito! Mesmo falando de você, é perigoso, né? Sim, verdade. Vamos lá. Você estava falando aí do Tim Maia. Você arranjou um rebu com o técnico de som do Tim Maia? Quem era o cara que o Tim Maia falava, eu sou... Retorno. Você arranjou confusão com esse cara? Conta essa história aí. Como é que foi? Bom, ele hoje é o Chico Dongia, não sei se tu conhece. Conheço! Francisco Dongia foi do grafite. Isso, do grafite. Ele é pastor. É? Pastor Chico, Francisco Dongia. Aconteceu o seguinte, eu produzi do rapaz que cantava lá no Coral Renascer, lá da Penha. Da Penha, do Assembleia de Deus, quer dizer, da Assembleia de Deus da Penha, né? Do pastor José Santos. Isso. Então aí, era a mesma gravadora do primeiro disco da Aline Barros, que era a Great Time.
Aí Grapevine, lembra? qual foi a minha sacada como produtor musical do disco? Eu falei para a dona da gravadora, falei assim, ó, a Aline está arrebentando, aparecendo em tudo quanto é lugar. O Pedro, que eu estou produzindo o disco dele, quase ninguém conhece. Vamos trazer a Aline Barros para cantar uma música especial com ele. O que vai acontecer com ele? A Aline cantando com ele vai ser catapultado, né? Vai subir, né? Sim. Aí, eu dei essa ideia, eu compus uma música com meu irmão, e no dia a Aline aceitou, logicamente, que era a dona da gravadora lá, ela aceitou, mas aceitou na boa, a Aline, e a gente gravou no estúdio, lá em São Cristóvão, e o técnico do estúdio, técnico de mesa, era o Chico. Era esse cara, era o Chico. Maia. Você imagina o que ele não ouvia, né? Ele já estava acostumado com isso, que quando foi na hora de gravar, do fato da voz da Aline ser mais aguda, a voz feminina, do que a voz do tenor, né? Sim. Ela teve uma certa dificuldade em algum momento. Eu falei assim, não, Aline, para um pouquinho. Você vai... Não, minto. Ela teve uma certa dificuldade, ele chegou, mandou parar, e ele foi dar uma piruada na produção. Falou assim, ó, você podia fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, ô, para aí. O produtor sou eu. Quem fala sou eu. Tá? A ideia, se não der certo, eu vou ver a tua ideia, mas o produtor sou eu. Você está na mesa. Sim. Você sentiu que ele queria botar uma impressão digital ali, né? Aí eu falei, fica na tua aí, se for o caso, eu falo contigo. Aí eu falei pra Aline faz assim, ó, nessa voz aí, tu vem fazendo a voz assim, lá, ensinei a voz, ela foi cantando na boa, ficou lindona a música. Entendeu? Mas depois a gente conversou, eu com ele, a gente ficou amigo, eu andava no carro com ele e tal, ficou tudo tranquilo. Mas teve esse arranca-rabo. O interessante é que quem era esse cara? Era o cara que trabalhava com o Tim Maia. Quem é esse cara que tá chegando aí, que tá querendo se meter, né? E você tava com a razão, né? Ainda bem, né? Olha só, quer dizer que teve um negócio aí. Eu lembro de uma música do Ed Wilson, e você estava conversando comigo, No Fundo do Poço, não é essa música? Isso. Você teve um problema também? Rapaz, o que foi? O que aconteceu? Essa música é EMAI, né? EMAI Odeon, não é isso? EMAI, né? EMAI também é uma multinacional, né? Sim. É que eu montei uma editora musical e esse pessoal que era meu amigo, eles vinham e editavam as músicas comigo. Só que aí, disse o Ed Wilson, que era da Jovem Guarda, o Ed Wilson que fez Chuva de Prata que Cai Sem Parar, né? Sim, grande Ed Wilson. Que fez Agora Aguenta Coração, né? Várias músicas aí. Nossa, vai ser um clássico, vai ser muito lindo. Ele fez até de toda brincadeira que eu gosto, a melhor é pular corda. Até isso ele fez. Sério? Pô, essa música é muito maneira. Aí a parte dele, que era gospel, ele editava comigo. Contrato de exclusividade lá com a EMI, e ele pegou um adiantamento para esse contrato. Só que nunca não sei porquê, nunca abatia a dívida dele, vendendo os discos com a música dele e tal, mas nunca abatia. O que a EMI fez? Começou a procurar outras músicas dele e botou no contrato sem ele ter assinado. Ah, espertinhos! Aí ela pegou essa No Fundo do Poço, que estava com a nossa editora, aí botou como sendo dela, aí deu uma duplicidade, né? Sim. O advogado, eu cheguei para o advogado, eu dei eu encostei ele na parede, falei assim, olha só, se você não enviar uma comunicação lá para o ECAD dizendo que a tua informação está errada, eu já estou com a petição pronta para processar a EMI e vou colocar você também no Paulo Café. Eu falei para o advogado. Aí ele falou assim, poxa, faz o seguinte, esse dinheiro que vai sair, deixa a gente pegar só uma partezinha e depois eu libero a música para você. Eu falei, rapaz, eu vou fingir que eu não ouvi o que você falou. Eu vou fingir que eu não ouvi o que você falou. Essa proposta ainda é... Vou deixar passar direto assim essa palavra. Isso. Aí ele chegou, eu dei o ultimato nele de uma semana, né? Até hoje tem a cartinha timbrada lá da EMI lá em casa, ele dizendo que não, a música tá com o Elvis mesmo, ele que administra a música e tal, e a música voltou. Só nessa época o Ed Wilson, recebeu quase 20 mil reais que estava lá preso, porque estava com... Olha! Ontem eu conversava com o Edson Feitosa, não sei se você teve a oportunidade de ouvir a entrevista toda, ele falou também de uma treta
que aconteceu com a música Vivo Feliz, né? Que o padre Marcelo Rossi gravou, uma outra pessoa deu o nome como se fosse dono da música, e depois ele, graças a Deus, foi mais ou menos bem parecido no sentido de que depois ele gozou dos louros desta música mesmo, porque até uma pessoa na época comentou: você não me falou que a música Vivo Feliz é do Edson Feitosa? O Marcelo Rossi gravou agora, ele está dando música pro padre? E aí ele ficou sabendo, né? E aí aconteceu tudo isso, botou e conseguiu vencer. E foi isso que inspirou você a fazer direito, ou você já fazia direito nessa época, quando você começou a despertar para essas coisas? Não, está acontecendo isso, a gente tem que se guardar, tem que guardar a música. Como é que foi isso? Você hoje é advogado, né? Não sei se você trabalha nessa área aí em Portugal, mas você já fazia direito, ou você, pelo fato de ver tantas situações, você, não, eu vou fazer direito e vou pegar esses caras. Como é que foi essa história aí da universidade? Na realidade, eu não fazia direito. Fala, Eli, um abraço, Eli, meu camarada. Na realidade, eu não fazia direito, eu fazia errado. A questão do direito foi que a minha mulher me incentivava muito a estudar, né? E eu pensei no direito porque eu sou oficial da Polícia Militar, da Reserva, e como eu já trabalhava com lei, juntou o útil ao agradável. E durante o tempo que eu fiz faculdade, eu apliquei tudo isso lá, eu trabalhava na corregedoria da Polícia Militar. Então, a polícia da polícia! Isso. Aí, então eu aplicava tudo isso e tal. E como eu já tinha a questão da música, né, e eu via muita coisa errada no meio, as pessoas não entendiam. Rapaz, cantor popular, muitos deles não sabem o direito que tem, nem autor. Verdade. Nesse métier para dar um gás aí na parte do direito. Entendeu? E ainda hoje, muita gente se aproveita de muitos compositores, isso ainda existe. Você tem clientes no Brasil nisso, você trabalha nessa área aqui no Brasil, ou você trabalha em Portugal, você tem, vamos dizer assim, você detém direitos de músicas, quais que você pode falar, além das suas, é claro, que você tem e que você, vamos dizer assim, administra, ou que você está de olho. Então, o trabalho é justamente esse. Eu aqui, mesmo estando em Portugal, hoje é tudo virtual. A justiça funciona. Sim. Né? Então, eu estou aqui passando um tempo para fazer um curso e tal, mas eu continuo trabalhando como advogado, colocando petições aqui no computador e tal. E eu lido na área do direito autoral. É o que eu faço mais, embora eu não sou um advogado de direito autoral, mas eu tenho eu cheguei a ter mais de 20 processos só de direito autoral. O último que eu tenho agora, mais recente, tem vários ainda funcionando, né? Mas um que eu tenho forte é contra Som Livre. Sério? Conta essa história aí, que houve? É porque tem um cantor chamado Pablo do Arrocha. Então ele chegou e pegou uma música gospel e incluiu no disco dele pela Som Livre. E o cara que gravou a música na época, nos anos 90, falou para ele que era o autor da música, para receber o din-din, né? Aí, um dia olhando no YouTube, assim, que eu fico pesquisando para pegar os incautos, né? Aí eu vi a música, falei, não é possível que a Som Livre fez isso, né? Som Livre é da Globo. Né? Isso da Globo. Você vê que meus pepinos são todos assim, graúdos, né? E daqui a pouco a gente vai falar de #Globo Lixo, né? Daqui a pouco. Eu vi que era a música que estava já tinha uma informação errada do autor e tal. Acionei, né? E já ganhei em primeira instância. Agora está na fase dos recursos, né? Os benditos recursos na justiça brasileira que levam um processo a ficar aí, né? Estratosférico. Eu acho que é de 2013 o processo, já são 7 anos. Caramba! Aí, diga para mim, você tem uma história com o ônibus 174, coronel do 174, como é que foi essa história?
Olha, gente, a nossa conversa aqui, nosso bate-papo aqui, ele é um pouco fora da caixa. Normalmente pergunta sobre como, né? Isso eu já perguntei no início bem rápido, porque eu quero saber das tretas. Diga, Elvis. Antes eu quero saber se você quer um rebuçado. Valha-me Jesus, tá repreendido. Uma bala pra garganta. Vai pra garganta? Mas não se chama bala, pá, se chama rebuçado. Rebusado. Rebuçado. Rebuçado. Meu Deus do céu. Este é o meu telemóvel, o meu segundo telemóvel. A questão do 174 foi aquele... Sim. Que foi aquele sequestro, né, no Rio de Janeiro. Sim, sim. O rapaz já era meliante. 93? 93, eu acho. Não, 2000 e tal, 2000 alguma coisa. 2001, 2002. 2000? É. É. Quando ele sequestrou Estou confundindo com outra coisa. É verdade, é verdade, é verdade. Fala rápido. Então, o que aconteceu? Eu era tenente, e tinha uma autoridade lá que me perseguia de graça. Todo dia no meu pé, e se eu chegasse 1 minuto já estava... Mas era coisa horrível, cara. Eu fiquei a ponto de perder De ir pra cadeia. Mas segurei, né? Segurei. Aí eu cheguei e falei pra minha mulher, pra Milena, falei, tem um coronel lá que tá me atormentando. Aí ela falou, sabe o que ela falou? A Milena falou assim, eu vou ajoelhar e vou orar. Cara, Olha, oração de esposa que ora é um problema sério, hein? aí chegou, né, no outro dia, assim, uns 2 dias depois, eu fui trabalhar já chateado, né? Pensando que ia com ele, né? Aí quando eu cheguei lá, tá todo mundo no pátio. Peraí, é o gato. É o gato. É o Sheldon. Aí tava todo mundo no pátio assim, em polvorosa. Aí eu falei assim, o que houve? Aí ele, pra mim, esse cara, ele falou assim, não vê notícia na televisão, não? Eu falei assim, eu já saio aqui com minha cabeça pegando fogo, não tenho tempo pra ver nada, não. Eu não queria nem conversa com ele. Aí, por causa do 174, que o bandido, matou a professora, o comando da Polícia Militar caiu. Caiu todo mundo. O cara que era meu comandante caiu também. Efeito dominó. Ou seja, no dia seguinte já era outro coronel lá, meu amigo, que assumiu e acabou meu... Caramba, tá vendo? Olha, rapaz, olha, mexe com o povo. Olha, você não fez nada com ele. A sua esposa só falou, vou me ajoelhar e vou orar. Então, é o poder da oração, né? É o poder da oração. Fala pra mim, tem essa história da Milena, né? Ela não acreditou muito que você ia ser compositor. Tem muitas histórias da Milena aí. Tem a questão dela não acreditar muito que você seria compositor, que você já até falou, eu creio, né? Mas essa questão aqui da mudança judicial do nome dela, como é que foi isso? É muito comum isso? E é fácil fazer esse processo? Como é que é isso? Não, assim, ela tinha um nome que a avó dela que colocou e ela não gostava do nome. Sim. Falava o nome dela errado, o avô chamava pelo nome errado, e ela já estava tendo problema psicológico com o nome. Então, quando a gente já estava casado, ela me falou isso, já estava fazendo direito. Eu acho que no período. Aí eu falei assim, vou fazer uma petição para mudar o teu nome. Isso, na época era difícil trocar o nome, entendeu? Ah, entendi. Alterava, é o prenome, o primeiro nome, né? Aí eu fiz uma petição, pesquisei alguns julgados e tal, fiz a petição, eu não podia assinar porque eu ainda era estagiário. Sim, você ainda estava fazendo. Eu fiz a petição e dei para um colega, advogado, para ele assinar. E no final da petição eu falei assim, que Deus foi o primeiro juiz a mudar nome de pessoas. Olha. Mudou de Jacó, porque o nome era... Sim. Não é? Não, mudou de Sara. Abraão, Sara. E eu falei pro advogado assim, você pode protocolar, mas não tira essa última parte. Ele ia dar uma revisada, né? Eu falei, não tira. Sim. Primeira martelada, o juiz, pá! Defiro a mudança do nome. Aí mudou para... Caramba!
Ó, todo mundo está curioso para saber qual é o primeiro nome, mas como ele causava preocupação e aborrecimento à Milena, nós não queremos saber qual era o nome dela. E eu quero manter as amizades com a família Tavares. Bem, olha só. Você estava falando, e esse nome Elvis, ele te deu algum problema? Ele foi, vamos dizer assim, a sua mãe era fã de Elvis? Como é que é ter o nome do Elvis? Minha mãe era fã do Elvis, né? Ela casou com meu pai em 1960, foi a época que eu estava voltando do exército, que ele tinha servido o exército, e eu nasci. E na época, para batizar, botar um nome, ela pensou no nome dos meus tios, João, e pensou no nome até do meu avô, que era Jocelyn. Eita! Imagina nós dois aqui hoje, você, Jocelyn, como é que você está? Ia ser meu nome. Só que deu um insight, ela teve um insight, né? O nome dele ficou falando Elvis. Não, o nome dele vai ser Elvis. Aí. Nessa época era difícil colocar um nome em inglês aqui no Brasil? Assim, não é que fosse difícil. É que era assim, fala Débora. Débora Norma. É que não era difícil, é que não era comum. E na escola, muito, porque um brasileiro com nome americano, né? O americano, que a origem do nome, eu acho que ou é sueca, ou é escocesa, uma coisa assim, né? Mas depois se acostumaram. Aí eu passei a ver uma opção de Elvis por aí foi. Nós já falamos sobre a sua amizade com o Álvaro Tito, você conheceu ele desde jovem. Nós já falamos sobre a questão... Agora vamos começar a falar sobre a questão... Eu quero, por último, falar sobre música aqui, falar sobre a questão da música nas plataformas digitais. O que você acha desse estilo? Porque antigamente, né, a gente tinha a questão do disco, né, de pegar o disco, abrir, ver a contracapa, ler a ficha técnica, ficar curtindo a música, acompanhando a letra. Isso é algo que até alguns cantores estão tentando, né, voltar ao bolachão, né? O CD, que também teve a sua época, mas hoje existem as plataformas que, por um lado, é muito boa, ao meu ver, né? Eu não fico cheio de mídias em casa, eu tenho meu celular, vou, ouço quem eu quero, e você acha que isso é bom? Até que ponto isso facilitou? Ou você acha que você não gosta? O que você acha? Sua opinião sobre essa parte? Eu sinto falta do LP, do vinil, mais do que do CD. E isso aí foi nada dos empresários, né? Aproveitar a questão da internet, aproveitaram para justificar que tem muita pirataria. O LP você não pirateava, só o CD, que já era digital, para piratear. Mas o LP não pirateava. Então eles e digital também se pirateia. Sim, também. Não é? Tanto que... Então, eu acho que foi assim, uma jogada dos empresários, que sempre estão dando bem, donos de gravadoras, né? E aproveitaram isso e num dia que eles falaram assim, o CD acabou, no outro ninguém queria mais comprar CD. Foi uma coisa rápida, assim. Terrível isso. E os ganhos, Alexandre, com direito autoral, vou dar um exemplo assim, se você ganhasse, por exemplo, R$100 uma execução de obra, na digital, na mesma proporção, você ganha 10 centavos. Cadê? Tanto que caiu a arrecadação de direito de execução em rádio e TV, e show caiu assustadoramente. Você vê um exemplo aí de fora, um exemplo popular, o Roberto Carlos fazendo show com quase 80 anos, se já não tem 80, em tudo quanto é lugar, aqui na Europa, no Brasil todo, na América Latina, fazendo show direto porque não tem mais aquele dinheiro de cópias de todo Natal que ele vendia o disco dele quando lançava. E até porque também, antigamente, quando você vendia 1 milhão de cópias, ou você ganhava disco de ouro, eu conversava com o Edson Feitosa ontem, ele falou que ele ganhou disco de ouro. Ele ganhou, se não me engano, de platina pela comunidade. Quer dizer, hoje, o ouro, eu não sei, você deve saber as quantidades, não sei se você sabe as quantidades, para ouro, platina, prata e diamante, alguma coisa assim, mudou muito isso. Então, o cantor ele tem que fazer show, ele tem que ter
canal no YouTube e bombar, né? E fazer, cobrar cachê. O Roberto Carlos, você falou muito bem, Roberto Carlos é uma pessoa difícil de você ver. Roberto, você viu uma vez por ano, era na Rede Glóbulo, não é? Uma vez por ano. Então, realmente isso é muito chato, né? Mas eu tô espantado, porque, quer dizer, o cara, dentro da tese que você apresentou, ele ganhava 100, agora ele está ganhando 10 centavos, realmente caiu muito. Você tem que juntar muita visualização, muita pessoa ali nas plataformas Spotify, sei lá o quê, até eu falei uma frase, não tem aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo? Sim, sim. A interpretação desse ditado, para mim, mudou. As empresas, os empresários são as galinhas e nós somos os grãos. A galinha que engorda aí. Enfim, mas é muito complicado. Assim, eu preferia que voltasse. O Abreu, oficial, ele falou assim, que saudade da contracapa, saber quem produziu, quem tocou, saber cada detalhe da produção. Isso realmente era muito importante. Gente, hoje em dia, você vai lá, apenas aqueles que já tinham o costume e sabem mexer no celular, conseguem encontrar lá, enfiado lá, os detalhes, que eu acredito até que tenha esses detalhes ali, mas era quase que um ritual, né? Eu lembro que eu deitava no sofá, a vitrola, ouvindo lá, sei lá, o Rebanhão, ouvindo até mesmo o Catedral, eu sentava, eu lembro de eu deitar no sofá com a capa e saboreando aquele momento ali, ouvindo música. Isso aí acabou, Ana. Lá você, por exemplo, vai no Spotify, tu desce, rola a tela, vem dizendo ali, às vezes, o nome da música e o compositor. Às vezes, tem horas que não tem nada disso. Ainda está engateando ainda, né? Dinheiro com isso, Spotify nunca ganhou dinheiro com uma música digital ainda. E eu pergunto a você, e as rádios? Eu, quando locutava na Rádio WSC e fui diretor da Rádio WSC, durante o tempo aí que a rádio estava no ar, eu fazia uma coisa que eu gostava muito no início dos anos 90, nos anos 80 tinha também isso. Eu falava muitos compositores, eu falava o nome dos compositores. Eu acho que é importante divulgar o compositor. Quer dizer, só essa semana, os 3 primeiros dias do nosso podcast no Insta, eu estou entrevistando 3 compositores. Então, essa importância do compositor. Hoje em dia, por que a rádio não fala nome de compositor, senhor Elvis Tavares? Na realidade, Alexandre, a lei autoral determina que seja falado o nome dos autores. Só que ninguém fiscaliza e poucas rádios falam, né? E às vezes fala assim, a música é de alguém, mas ele fala fulano, música dele não é do cantor, entendeu? Mas sim, tem uma lei autoral que é para se informar, mas não tem fiscalização, ficou isso aí. Aí às vezes você... Muito bem. Né? Essa música é de fulano, que isso não é possível? É possível, que ele fez, né? Agora vamos falar de polêmica, meu amigo. Agora vamos falar de polêmica, que a gente tem ainda, porque 10 minutos, sei lá, 7 minutos, não sei. Polêmica, vamos falar de política. O que você está achando do governo de Jair Messias Bolsonaro? E eu tenho outra pergunta já nessa aí. Existe crente de esquerda? Existe. 2 perguntas. Assim, eu vou falar como cristão, tá? Respeito a opinião de todo mundo, até mesmo porque é uma democracia, né? Então, todo mundo, eu entendo porque a Bíblia dá essas dicas. A soberania de Deus está sobre todas as coisas. Nada acontece sem que ele não permita. Até os governantes ruins, os bons. Só que eu entendo assim, ele permite alguns e outros, além de permitir, ele coloca lá. E aí, Messias Bolsonaro foi um exemplo desse, porque havia um clamor muito grande, e pelo menos na maioria da população do Brasil, deve ser 70-40 a divisão aí, mais ou menos, né? Por aí, a porcentagem. Então, a maioria ansiava por isso. O Jair Bolsonaro não é um cara intelectual, não é um cara polido. Nós tivemos 2 anteriores aí, então, que não tinha nada de polido nem intelectual. Embora nós tivéssemos tido o Fernando Henrique, que era intelectual,
igual. Então, assim, ele não é polido, mas ele tem uma coisa de bom, de boa ele tem. Ele é um cara que gosta do país dele. Entendeu? Ele é um cara que gosta do Brasil. Às vezes erra, todo mundo vai errar, né? Tem essa questão aí do... Tem. Ontem, quase que Mandetta? Quase que ele mandou Mandetta embora. Assim, ó, o Lula governou 2 vezes. Eu não votava no Lula, mas eu não fui para a rua fazer movimento para tirar o Lula do governo. Sim. Então, assim, tem 2 democracias no Brasil, aqui é favorável e que é contra. Aí, assim, não aceitaram a eleição do cara e ele ganhou no primeiro turno, eu acho. Eu também acredito nisso, piamente. Então foi um pleito legítimo, ele foi eleito, mas não deixa ele votar. Ele vai errar, vai acertar também, como já acertou várias vezes. E uma coisa de boa no Ministério é que ele colocou ministros técnicos, cada um conhecendo a sua pasta. Sim. Como é ser humano, coisas acontecem e o ministro não pode exonerar o presidente pode exonerar o ministro. E interessante que ele mesmo fala, pode acontecer de um ministro cometer um erro. Isso também eu gosto nele, que ele nunca fala, nunca vai acontecer comigo, não. Pode acontecer, se acontecer, a gente tenta resolver, a gente volta atrás. Eu acho que o camarada que volta atrás, ele tem que ter o mínimo de... você tem que ter um mínimo de... Não, esse cara aqui ele tem algo diferente, porque ele volta atrás. Né? Hoje em dia as pessoas não são humildes. Né? Vamos lá. Agora eu quero saber o seguinte, e existe uma teoria da conspiração ou a Rede Globo é esse cão mesmo que o pessoal fala, meu amigo Elvis Tavares? Olha, vou falar de novo com o Cristão, tá? Em na época que eu via Globo, nunca mais vi Globo. 77? Em 73, 1973, Selva de Pedra com Francisco Cuoco e Regina Duarte. Preto e branco. Novela em preto e branco. Só uma observação dessa novela aí, ó. O meu tio foi o cenógrafo que fez todas as estátuas que estavam no jardim, na entrada da casa. Todas aquelas estátuas da minha família, meu tio. Então eu tenho a ligação com essa novela aí. Nossa, eu vou te mostrar a minha desligação com ela, então. O pai do Francisco Cuoco era o Mário Lago, que era um ator comunista, e fazia um papel de um evangélico. E eles iam com o bumbo e tocando glória, glória, aleluia, e o Chico Cuoco batendo no bumbo, né? Então, assim, ali já começou o escracho com a religião e tal. Aí, já dali eu comecei a desconfiar, né? Mas, assim, o que a gente vê hoje, que a mídia... Tem 2 mídias também, né? Tem a mídia e tem a mídia. Sim, verdade. Tem a mídia e a média. Né? Então, tem essa questão que o Bolsonaro realmente tirou a propaganda do governo, né? Os insumos que tinham nessas TVs, nessas redes, nesses jornais, revistas, e todo mundo ficou furioso. É um direito deles ficarem furiosos e é um direito do presidente tirar as propagandas. No ano que vem, eu acho, parece, vence a concessão. Aí eu não sei, eu acho que ela devia baixar um pouquinho a bola porque é complicado. E ela tem uma dívida muito grande com o governo. Uma dívida. Verdade. Nos anteriores rolavam e não cobravam, né? Mas tem uma dívida grande. Imagina agora em tempos de coronavírus, precisando de dinheiro, o governo... Nós vamos remarcar uma próxima entrevista com você. Nós vamos falar das próximas entrevistas, vamos falar sobre teologia. Agora eu quero que você se despeça. Eu agradeço o Elvis Tavares por participar do nosso encontro. Elvis Tavares. Obrigado vocês aí que apareceram aí com o nomezinho subindo, tá? Deus abençoe vocês todos. Pode crer, debate com inteligência. Pode